Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Envelhecer já é difícil, né? Imagina quando tem briga de família, briga com o filho, fica ainda pior, né? E quando os pais precisam de ajuda, precisam ser cuidados, né? Quem cuida? Como se escolhe, como se divide isso de uma forma mais ou menos igualitária e justa? Tem que haver essa expectativa por parte dos pais de que os filhos cuidem deles em qualquer circunstância? Você já conversou sobre morte, seus últimos desejos, como você gostaria que cuidassem de você caso você tenha algum problema grave de saúde? Esses são temas muito importantes. Se você também pensa assim, esse podcast é para você e para quem você gosta. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo no meu podcast Pense Comigo com Bia Lobo. Eu sou Maria Beatriz Lobo, sou psicóloga que atende em psicoterapia breve e life coaching, professora, educadora, gestora de instituições de ensino superior, fui consultora de mais de 100, tanto no Brasil quanto no exterior, e também tenho família, né? Sou irmã, sou filha e sou esposa, mãe e avó. E hoje estou finalizando com a quarta parte uma série que fiz com 4 episódios sobre brigas de família. Porque realmente é um tema muito importante, que é o tema que mais chega aos consultórios, ao meu e da maioria das pessoas que trabalham na área da psicologia. O primeiro eu falei sobre as questões de família em geral. O segundo eu falei sobre a convivência entre irmãos. O terceiro nós falamos bastante sobre quando os filhos casam, relacionamentos com noras, genros, sogras e tudo mais, e os netos. E esse episódio vai falar de quando os pais envelhecem. É um assunto muito importante, que gera muita polêmica, mas que eu sinto que é importante eu tentar trazer para vocês alguns elementos para a gente refletir juntos, que por ser um assunto delicado, as pessoas falam coisas que uns concordam completamente, outros discordam completamente, mas eu acho que nesse meio a gente pode encontrar uma linha comum que ajude vocês a pensar nisso, a lidar com isso, se vocês estão ficando mais velhos ou se vocês têm pais ficando mais velhos, né? Ou pessoas que vocês têm que cuidar. Muito bem. Como sempre, eu costumo dar um panorama um pouco geral da evolução do problema, né? Eu tenho a impressão que a mudança na relação das famílias se reflete, obviamente, como é que a questão do envelhecimento dos pais, das pessoas, da família e os cuidados com elas vão acontecendo. Se antigamente as famílias viviam mais unidas no mesmo imóvel, né, um núcleo básico de pais, às vezes os avós e filhos, e aí esses filhos saíam para constituir novas famílias e as visitas entre familiares eram mais distantes, quando a vida era mais rural, as cidades eram menos povoadas, com a proximidade, né, é mais comum hoje você ter a família estendida com pais, filhos, irmãos, tios, primos, né, avós convivendo mais proximamente. Mesmo tendo havido uma diminuição gradual do número de filhos por família, o que gera uma preocupação de quem é que vai cuidar de quem, né, quando o tempo for passando, na verdade a expectativa de vida do ser humano mudou muito, né? Vocês imaginam que nós tivemos, na época de Roma, a vida média de uma pessoa não chegava aos 30 anos. Claro que tinha gente que morria muito velho, mas tinha muita gente que morria muito moço, por questões de doença, de guerra, de tudo. Isso foi melhorando cada vez mais, né? Com a tecnologia, a descoberta de vacinas, de tratamentos, estilos de vida, cuidados com a medicina, as pessoas foram vivendo mais. E ao viverem mais, também convivem mais. E como eu já disse várias vezes, conviver mais significa mais chance de ter problemas. Família sempre é tudo de bom, quando tudo está caminhando bem. Mas tem momentos em que as coisas não caminham tão bem. E a gente precisa parar para pensar, para ver até que ponto a gente pode melhorar, pode analisar a situação e talvez tomar atitudes e decisões que melhorem os relacionamentos e a convivência entre as pessoas da família.
a gente não se prepara para ver pai e mãe envelhecer. A gente, quando percebe, de repente diz assim, nossa, minha mãe parece que está com problema de memória. Ah, meu pai já não está se levantando da cadeira com tanta facilidade. Nunca me pediram nada de ajuda, agora estão precisando de ajuda. Quando ainda o pai e mãe vivem juntos, um acaba cuidando do outro, né? Quando um fica sozinho, isso é mais difícil de acontecer. E principalmente quando eles são acometidos de alguns problemas de saúde e exigem cuidados. Mas, na verdade, a gente não percebe também que a gente está envelhecendo. Eu não sei vocês, mas eu vou contar uma experiência minha, né? Teve um dia que eu olhei para as minhas pernas e falei, meu Deus, eu devo estar com uma doença de pele muito séria, porque apareceram um monte de pontinhos pretos e pontinhos brancos. Eu falei, deve ser uma micose assim arrasadora, que começou já um monte de pontinhos, né? E fui na minha dermatologista, ela só riu pra mim. Eu pensei, rindo do quê, né? Ela falou, Beatriz, isso são marcas da idade. Eu tinha 57 anos, 56, hoje eu tô com 63, né? Eu falei, não pode ser, porque não estavam aí. Mancha de idade não aparece da noite pro dia. Ela falou, não aparece, é que você não percebe. Um dia você percebe, quando você percebe já são várias. E assim é com tudo. Um dia a gente percebe que tá com ruga, outro dia a gente percebe que a papada parece que aumentou, aí você observa que tá mais flácida, de lado a sua silhueta não é mais a mesma e tudo mais. E isso tudo faz parte da vida. E eu sempre falo isso quando meu marido tem 87 anos, e às vezes ele fala assim, nossa, meus amigos já se foram, a maioria das pessoas que eu conheço já se foram. Eu sempre digo, né, a outra alternativa a gente não quer. Então envelhecer é um privilégio, né? A gente, quem envelhece, teve a chance de viver mais. E nesse ponto é um privilégio. Então, quando a gente pensa no envelhecimento, a gente não se prepara para isso assim, de fato, né? Tem algumas coisas que mexem demais com a nossa autoestima e com a nossa sensação de juventude. Porque a gente não percebe, o espelho tem o condão de fazer com que você não perceba grandes mudanças. Você vai acostumando com aquela sua feição. Mas a sua cabeça continua totalmente diferente do que o seu rosto mostra, né? A gente se sente mais novo, né, do que a aparência demonstra. É a forma de proteção do cérebro, inclusive, né? Agora, a gente não se prepara para a velhice, seja por questões físicas, seja por questões financeiras, seja na questão dos cuidados. A maioria das pessoas não pensa nisso. Talvez a coisa que as pessoas mais pensem na questão financeira. E às vezes pensam que vão poder contar com alguém para ajudá-los no futuro. E esse é um cuidado que nós temos que ter. A gente não pode já ter absoluta convicção e muito menos se garantir achando que outras pessoas vão responder pela sua condição financeira. É claro que quando eu falo assim, genericamente, dentro de um podcast, tem gente me ouvindo de todo tipo. Tem gente com boa condição financeira e tem gente que tem uma vida muito simples. É claro que quem tem uma vida muito simples, provavelmente vai precisar e depender de ajuda. Mas o Brasil tem um cenário um pouco diferente, né? A gente sabe hoje que 60% das famílias dependem um pouco das aposentadorias dos avós, né? Ou dos pais idosos, que continuam colaborando com o sustento da família. É uma realidade, eu não sei se isso é justo, com toda sinceridade, né? Até quando pessoas mais jovens acabam fazendo empréstimos em nome dos pais para poder ter coisas que ela gostaria de ter, comprometendo assim despesas que as pessoas de mais idade têm que ter, por conta da saúde, por conta da necessidade de comprar remédios. Você diminui algumas coisas quando você envelhece de necessidade financeira, tipo roupa, tipo coisas que a gente dá valor, saídas, jantares fora, essas coisas todas, né? Que nem deveria diminuir, né? Mas diminui, mas vão aumentando outras necessidades, muito relacionadas à saúde, a cuidados, né? Necessidade de fazer, às vezes, fisioterapia, mais exercícios, né? E, infelizmente, nem todas as famílias têm condição, as pessoas chegarem a dizer, quando eu for mais velho eu vou ter minha própria renda e vou poder cuidar de mim. Essa é uma bênção, né? Isso é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa que a gente tem que pensar muito mais cedo.
né? Pensar desde jovem. E eu me preocupo muito porque o Brasil está estruturado de uma forma muito complicada sob o ponto de vista das aposentadorias, né? A gente não sabe até quando essa estrutura de muita gente recebendo e pouca gente pagando se segura. Até quando isso vai dar conta, né? Vai ter um momento em que ou muda ou uma grande parte das pessoas não vai receber mais aposentadoria. E tem muita gente também que, mesmo com a aposentadoria, não tem condição de viver, porque tem que pagar aluguel, não tem casa própria, e as despesas vão aumentando, né? É engraçado que eu morei nos Estados Unidos 5 anos e lá a pessoa mais velha tem dificuldades também, ela tem que se programar, por exemplo, porque nos Estados Unidos a aposentadoria que depende do próprio governo é bem menor do que no Brasil, sob o ponto de vista do alcance das pessoas, mas as pessoas sabem disso e se organizam melhor para isso. Mas também muitas coisas vão declinando de preço com a idade. Aqui é o contrário, né? Aqui o plano de saúde, quanto mais velho você for, mais caro é. Lá você tende a pagar menos quando você vai ficando mais velho, porque você vai precisar mais, né? Então são coisas que a gente vê que infelizmente nós não acompanhamos ou não pensamos nisso de uma maneira diferente ou não fechamos bem essas contas. O fato é que poucas pessoas se preparam para envelhecer e não se preparam às vezes financeiramente ou não têm condição de se preparar. E tem casos opostos também, né? Tem casos em que os pais, mesmo com certa idade, continuam respondendo pelo sustento de filhos adultos. Eu falei muito disso no episódio número 3, que é Filho não é hóspede. Que quando o filho tem receita e vai morar com os pais, muitos deles não ajudam os pais. E guardam o dinheiro para si, eu acho que o dinheiro que eles ganham é só para eles, quando na verdade eles tinham que estar contribuindo com a parte que lhe cabe nas despesas da casa, né? E quando a gente imagina que tem filhos adultos que ainda estão sob a guarda financeira dos pais, a gente se preocupa. Às vezes morando separado e às vezes morando junto. Então, nós temos aí diversos panoramas distintos. É difícil eu falar especificamente de cada caso. Então, tenho que falar da questão do envelhecimento no geral. Eu tenho uma grande colega, psicóloga, chamada Salete Bocô, que recentemente publicou um livro sobre envelhecimento, né? Como se planejar para envelhecer, e tem aí o trabalho dela no Instagram, vocês devem acompanhar, porque ela fala de muitas coisas importantes do envelhecimento, mas a minha questão não é falar de envelhecimento aqui, é falar dos problemas de brigas em família por conta do envelhecimento dos pais, que esse é o tema dessa minha série, né? Por quê? Porque as expectativas que os pais desenvolvem ao longo da vida podem não se concretizar, né? Então, fala assim, eu tenho 5 filhos, algum deles vai cuidar de mim. Quem garante? Né? Eu tenho um único filho, nossa, ele é super pegado a mim, ele vai cuidar de mim. O que significa cuidar de mim? Essa é a primeira pergunta. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque eu assisti recentemente uma pessoa que eu gosto muito, ela chama-se Andrea Vermont, ela é neurocientista e psicanalista, e ela fala coisas assim interessantíssimas, com as quais eu concordo 95%. Às vezes a forma de falar dela pode gerar interpretações equivocadas, e ela deu, no podcast que ela participa, nas coisas que ela fala, ela foi falar de envelhecimento e ela comentou de uma forma um pouco assim incisiva que pais não devem absolutamente contar que filho vai cuidar dele no futuro. Não, os pais não devem contar com isso. Ela até pegou o celular, pegou um copo e falou, olha, os pais estão aqui, é o celular, olhando os filhos se afastarem, cuidando da própria vida deles. E isso que é o certo, os filhos cuidam da vida deles, os pais cuidam da sua vida. Então, os filhos não devem se preocupar em cuidar com os pais. E gerou uma celeuma, eu entrei nos comentários, 90% das pessoas, como não? Imagina, tem que cuidar. Inclusive a lei prevê que se você não cuida do pai e mãe, isso pode ser abandono de incapaz, né? Existem obrigações legais sobre isso. Mas eu acho que o que ela quis dizer é que, em princípio, é natural que os pais vejam que os filhos vão amadurecendo e dando suas próprias vidas e tentar, na medida do possível, organizar sua própria vida. Porque a ideia de que você vai envelhecer sob os cuidados
personalíssimos dos filhos é muito complicado. Eu acho que é um peso muito grande para carregar. E foi isso que ela quis dizer. A grande maioria das pessoas sonha, talvez, de envelhecer na casa de filho, de filha, e que vai ser cuidada, né, o tempo inteiro, até o último suspiro. Eu vou falar por mim. Eu, se puder evitar isso, eu prefiro. Eu prefiro não dar esse encargo para o meu filho. Eu tenho um filho único, né? Eu sempre falo isso para ele. Quando eu perceber, se eu tiver condição e lucidez de perceber que eu não estou ficando bem, eu mesmo vou procurar meu cantinho, né? Porque eu não quero ser um pacote pesado na vida dele, nem da mulher, nem dos meus netos. Eu quero estar com eles bem. Eu quero poder ajudá-los na medida do possível, mas eu quero conviver com eles sempre que possível, mas eu não quero que seja uma obrigação deles ficarem comigo dentro de casa cuidando de mim. Ah, Beatriz, aí eu quero. Né? Então, eu tive parentes, por exemplo, um que dizia assim: eu quero ficar bem velho, chegar perto dos 100 anos e dar trabalho pra caramba pra minha família, eu não tô nem aí. Eu quero viver muito e quero dar trabalho mesmo. Viveu muito, mas ficou sozinho no final, né? Tinha dinheiro, foi cercado de profissionais e, eu diria assim, a profecia meio que se realizou, meio que não. Outras pessoas da minha família, uma dizia que não queria envelhecer de jeito nenhum, demais, não queria ficar senil, não queria ninguém cuidando dela, é uma pessoa super vaidosa e teve problemas graves mentais, ficou totalmente fora do ar durante bastante anos, muitos anos, e passou por tudo aquilo que ela não queria. Tem gente que vai embora no sopro, como diz meu marido, que bênção, né? Ir embora assim, porque é um susto para quem fica, mas certamente é a melhor forma, né? Eu gostaria de ir dormindo, não acordar e tudo bem. Quando a gente não quer falar essa coisa lúgubre, porque, falar de morte, tem que falar de morte, até para falar da vida, né? Então, como todos nós vamos um dia mais cedo ou mais tarde, a gente precisa pensar o seguinte: como é que eu vou me preparar, né? E como é que eu vou evitar de ter atritos em família por conta dos cuidados que as pessoas têm que ter comigo ou do meu sustento? Eu falo isso porque a Andrea Vermont deu a entender exatamente isso. Você tem que se preparar para poder ficar independente desses seus filhos, deixe seus filhos caminhar, mas nem todo mundo pode. Nem todo mundo pode. Aqueles que não podem, né, acabam assumindo muitas coisas. Mas o que eu vejo, e é esse assunto que eu quero trazer aqui, é que quando os pais envelhecem, por isso não ser uma coisa discutida com clareza, a brigaiada entre os filhos é enorme. Quando o filho é único, ele ainda pode tomar sua decisão, não tem com quem discutir. Mas quando é mais de um filho, e noras e genros e todo mundo envolvido, quem é que fica? Então, geralmente, tem a tendência de pendurar naquele que tem melhor condição financeira. E, às vezes, esse tem condição de pagar quem ajude a cuidar. Muitas vezes cai nas costas de filha solteira, ou viúva, ou que não tenha família. Então, você não tem ninguém, nós temos família, é você que vai cuidar. O que é um encargo desproporcional para uma pessoa, né? Às vezes elas fazem com a melhor boa vontade, mas essa imposição, eu não sei se ela é justa, né? Com a pessoa que já teve privação de várias coisas e vai ficar muito tempo da sua vida despendendo o tempo da sua vida em cuidar e continuar cuidando de outras pessoas, né? Tem gente que gosta, tem gente que quer cuidar até o último suspiro. Eu tenho outra pessoa da família que vários filhos, ele sempre disse, desde muito jovem, que era ele que ia cuidar dos pais, tinha loucura pelos pais, e cuidou dos dois até o último suspiro, feliz, muito feliz, por poder fazer isso. Então, você tem N exemplos, mas o que me preocupa é que as divisões de tarefas, quando as pessoas envelhecem, não costumam ser proporcionais e geram muita briga. Mas brigas que refletem-se para depois, às vezes até em separação permanente da família. Por quê? Porque tem, além das questões financeiras, do tempo, do cuidado, é difícil imaginar que uma pessoa sozinha dê conta de cuidar de pai e mãe, fisicamente falando. Fisicamente já é difícil, financeiramente também é, mas fisicamente e emocionalmente é muito difícil você responder, principalmente quando tem problemas aí de demência,
da pessoa ficar mais dependente fisicamente, né, da pessoa ficar inválida. É muito difícil para uma pessoa cuidar de outra pessoa, de dois, de um, é muito pesado, né? E quando eu penso nisso, eu não gostaria de dar esse encargo para meu filho nem para minha nora. Se eu puder me organizar financeiramente para que eu mesma possa responder pelo futuro que eu quero para mim, né? Como é que eu quero que seja o desenlace da minha vida, onde eu quero ser cuidada, como é que eu quero ser cuidada. Então, quando a gente tem que conviver junto na mesma casa por questões financeiras ou por questões de segurança, por questões de escolha, a gente percebe que as brigas aumentam porque quando a pessoa envelhece, ela exacerba todas as suas principais características. Então, se a pessoa é uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa briguenta, é uma pessoa complicada, com a idade isso tende a piorar. Então, tudo que a gente tem na idade tende a se exacerbar, né? Se a pessoa é irascível, se a pessoa é uma pessoa que é controladora, se é uma pessoa que é muito egoísta, muito ciumenta, todos esses sentimentos mais exacerbados costumam ficar ainda mais fortes com a idade, né? Eu tinha uma tia-avó que era o contrário, né? Ela sempre foi super na dela, super quietinha, e quanto mais velha ela foi ficando, também a característica da introversão, dessa certa capacidade de lidar com a solitude foi ficando cada vez mais claro para nós. Então, eu já tenho as dificuldades naturais que são a convivência com pessoas de gerações diferentes, perspectivas diferentes e que vão mudando sua forma de ser, né? Pessoas vão envelhecendo, pessoas vão amadurecendo, né? Aí entra criança nesse meio e de repente você tem uma convivência muito difícil. Aí tem pais, quando a minha mãe ficou entre os pais idosos, ela era filha única, e os filhos adolescentes. Então os pais que diziam, ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é um absurdo, né? E nós pedindo para ela para fazer as coisas. Então muitas vezes ela teve que fazer esse meio de campo entre os pais e nós, os filhos. Então, e a gente deu muito trabalho, claro, evidentemente, né? E chega uma certa hora que você ama de paixão seus avós, você fala, oh meu Deus, aqui tá se metendo na vida da gente. Então, é uma convivência difícil, onde as brigas acontecem e aonde as brigas no meio da família se exacerbam exatamente para poder uns não aceitarem como estão sendo tratados os pais, né? Outros falarem assim, que você tem a ver com isso, não é você que cuida, não é você que paga, e aí vai. Aquela brigalhada toda que vocês imaginam. Mas eu acho que uma das razões disso acontecer é por falta de planejamento e de diálogo. Então, é preciso que as pessoas comecem a conversar sobre o futuro. Deixar claro o que elas gostariam que acontecesse. Escutar dos filhos a verdade de como é que eles imaginam que seria a sua velhice, né? Eu já tive essa conversa com meu filho e eu acho que é uma conversa muito importante, porque nós temos que separar duas palavras, duas frases parecidíssimas que são profundamente diferentes. Eu ter que cuidar dos meus pais é uma questão. Eu ter que cuidar para que meus pais estejam bem é outra questão. Não sei se vocês entendem essa diferença com clareza. Eu não acho que seja obrigação que fisicamente, pessoalmente, financeiramente, sempre os filhos têm que cuidar dos pais. Há que se ver as necessidades, as condições, as diferenças de condições e a vontade. Por outro lado, você não consegue imaginar que filhos possam ver pais abandonados, largados, não cuidados, porque você não faz isso nem com cachorro, nem com animal, nem com desconhecido. Você quer ver ser maltratado. Então, entre você vai cuidar e responder por tudo, comida, cuidados, levanta da cama, tira da cama, põe no banho, leva no banho, quando chega nesse ponto, né? Se é você que vai fazer isso, ou eu não quero saber o que está acontecendo com ele. São os dois extremos que talvez sejam os mais complicados. Quando na verdade, talvez, a gente tenha que chegar à seguinte conclusão. Eu gostaria que meu filho garantisse que eu tenha e que eu esteja sendo bem cuidada, aonde quer que eu esteja. E estar bem cuidada significa que sabe o que eu estou comendo, como é que estão me tratando, se eu estou sendo atendida nas minhas necessidades e também se eu estou tendo a companhia e a presença
das pessoas que eu gosto, né, sempre que possível. Então, também não adianta pensar que você vai botar seus pais numa casa de saúde e que você deixou lá e resolveu o seu problema, né? Isso não é justo. Muita ingratidão em relação ao cuidado que eles tiveram com você e aquele que você vai despender com seus pais, né? Eu sei que é uma fase que as famílias estão muito exigentes, que o trabalho exige muito, que, né, filhos exigem, netos exigem, mas se você tem uma pessoa idosa na família, você tem que encontrar um mecanismo, né, em conjunto, se possível, todos, para que essa pessoa esteja bem atendida nas necessidades dela, esteja afetivamente bem atendida também, não só fisicamente, não só psicologicamente e afetivamente bem atendida. Então, conversar isso é muito importante. Ter noção de realidade. Vai depender da região do país, vai depender da condição da família, vai depender da cultura, vai depender da religião, vai depender de um monte de coisa. Vai depender da quantidade de filhos, vai depender da situação dos filhos, vai depender da sua situação de saúde, vai depender de tanta coisa. Vai depender até, por exemplo, quando eu morei no Ceará, lá tinha uma frase muito comum, eu tive um filho único, né? Perguntar, você vai ter o segundo? Eu não podia ter o segundo, né? Eu tive o primeiro e tive um tumor, quase morri, eu não podia ter 2 filhos. Aliás, não podia ter nem ele, né? Com risco de vida para tê-lo e depois 1 ano, né? Que ele nasceu. Mas as pessoas chegavam para mim assim, você não vai ter mais um filho, porque quem tem um não tem nenhum. Eu digo, como é? Quem tem um filho não tem nenhum. Quem é que vai cuidar de você? Eu não posso ter filho pensando que eu vou ter filho porque ele vai cuidar de mim. Não é por essa razão que se põe filho no mundo. Mas tem gente que pensa assim. Que pensa que vai ter filho porque vai ser cuidado pelos filhos depois. E se foi esse o seu objetivo, provavelmente você vai se estrumbicar lá para frente. Mas, na verdade, contar com isso que é o problema. E não discutir isto também é um problema. Você saber realmente o que seria a melhor forma de atender a todos. E pensar, eu gostaria, o ideal para mim seria esse. Mas esse ideal seu é possível? Ou vai na base do sacrifício de um monte de gente? Porque para te atender dos seus desejos, tem gente que fala, eu fiz mesmo tudo por vocês, agora vocês que se virem para cuidar de mim. Tudo bem, é a lei do retorno, você fez, quer de volta, mas é assim que a gente consegue. Se não for natural, se não for de boa vontade, se não for porque eles querem que seja assim, adianta se impor esse tipo de coisa? Não adianta impor, minha gente. Então, se você vai impor esse tipo de coisa, você vai ter problema e vai ter briga. E vai gerar mais briga. Se tiver irmãos, né, filhos, muitos filhos, vai ter mais briga ainda. Porque se você põe muitos pré-requisitos, a chance de não ter atendimento neles é muito grande. Então, vamos pensar primeiro o que é possível ser feito. E conversem enquanto vocês estão lúcidos. Conversem enquanto isso é uma coisa que eles não pararam para pensar, mas que eles têm que pensar, né? Pensar e chegar e dizer, olha, como é que você imagina que vai ser quando eu estiver mais velha, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu penso, eu tenho um terreno aqui, eu posso fazer uma edícula para você. Ou às vezes fala assim, não, eu preferia que você tivesse um canto onde morasse perto e que eu pudesse te ver sempre, se tivesse alguém para te cuidar. Ou não, você teria que ficar aqui em casa, eu que vou cuidar. Mas tudo isso tem que ser conversado. Conversado para evitar que na hora do problema aí a briga está estabelecida. E olha, gente, é impressionante. Não é à toa que fala que a gente conhece os irmãos na época do inventário, né? Mas é impressionante quando os pais vão envelhecendo, como a questão financeira pesa e como essa distribuição às vezes gera conflitos enormes e como você pode ter surpresas extremamente desagradáveis. Então, prepare-se para a sua velhice, prepare-se para tentar ser uma pessoa agradável, tentar fazer com que a convivência seja uma coisa boa, tentar fazer com que você pese o mínimo possível, tentar ter vida própria o maior tempo que você puder, se alegrar com outras coisas, ter algum tipo de hobby, gostar de fazer alguma coisa que possa alegrar os seus dias sem depender da permanência das pessoas perto de você. Eu morei no estado da Flórida 2 anos e lá tem muitos idosos que já não tem nem família, né? Tem muita gente que vai se aposentar e vai morar na Flórida porque é mais barato, o clima é melhor. Então o pessoal do leste,
do norte do país, é muito comum procurar os estados mais quentes. Então tem muita gente idosa. E lá é um país mais preparado para acessibilidade. Então você vê os idosos indo para fazer coisas, tem programação, os planos de saúde colocam zumba, ginástica, coisas para convivência, né? Para melhorar a condição de saúde, que eles sabem que investir no idoso, eles estão economizando depois no tratamento, né? Aqui não é bem assim, vocês sabem disso. Mas só estou comentando que as pessoas lá pensam na aposentadoria e já parte do princípio que uma grande parte delas vai envelhecer sozinha e você tem que se preparar para isso. Eu vou fazer um episódio só sobre solidão e solitude, explicando a diferença e como é que a gente lida com isso. Mas de qualquer maneira você tem que se preparar para o que está para vir aí. Muito bem. Quando eu falo para vocês discutirem o futuro com os filhos ou com quem você mora, irmão, ou seja, quem for que você convive, eu não falo só de falar sobre quem vai cuidar de você. É importante que você converse com a sua família sobre como você gostaria de ser tratada no caso de você ter uma internação longa. Se você quer passar por todos os procedimentos, se você quer ser ressuscitado se acontecer alguma coisa, se você quer ter procedimentos invasivos quando você não tem mais chance de se recuperar. Ai, Beatriz, é porque quando a gente não define isso com clareza, se possível, inclusive documentando isso, a chance de você, no final da sua vida, ter exatamente aquilo que você não queria passar, existe e não é pequena. Então, eu já trouxe aqui muitos casos interessantes em que eu acho que a solução e a forma como eu encaminhei as coisas deu certo. Mas tem muita coisa na minha vida que eu não consegui fazer da melhor forma, né? E uma coisa eu digo para vocês, você pode ter pai ou mãe, ou os dois, falando para você, olha meu filho, eu não quero ser ressuscitada, eu não quero em caso de ter coisa terminal, ficar no hospital, quero ir para casa, eu quero entrar em cuidados paliativos, quem não sabe o que é isso, vão estudar, que é interessantíssimo, é uma área da medicina importantíssima, que é você dar qualidade de vida ao final da vida de uma pessoa que sabe que não tem como recuperar a sua saúde mais, né? Tem gente que diz, eu não quero fazer hemodiálise, eu não quero ficar internada, várias situações que a pessoa determina. Só que ela não coloca isso no papel e às vezes não fala isso para todos os filhos. E um que se manifeste contrário acaba com a sua previsão, com seus pedidos, com seus desejos, com sua última vontade. Então, se possível, escreva isso. Se possível, ponha isso no cartório e fala, é assim que eu quero que seja, porque na hora que acontecer, você ter escrito isso pode fazer toda a diferença. Meu marido sempre fala isso para mim, não me deixe perder minha dignidade, não me deixe chegar no ponto em que eu não esteja mais respondendo por mim. Não faça nada para prolongar isso, né? E olha que ele esteve doente, ele está com 87 anos, há 3 anos atrás, nós passamos 3 anos, praticamente 6 meses dentro de hospital, ele fez várias cirurgias, quase perdi várias vezes, mas eu sabia que se ele se recuperasse, ele ia se recuperar, que ele podia ter uma vida normal. Isso é muito importante para ele, né? E principalmente a parte da saúde mental, da capacidade cognitiva, né? Da lucidez, acima de tudo, né? Com a minha mãe já não foi assim, minha mãe teve Covid e depois da Covid, quando ela foi estubada, ela já não voltou totalmente lúcida e depois, por causa da traqueostomia, ela teve uma rolha, que fala, um entupimento e teve uma parada cardíaca, deixou de oxigenar o cérebro e ela passou quase 4 meses em estado de coma vigil. Aquela pessoa que entra e sai do coma, mas não tem muita noção das coisas. Então, por mais que você tente fazer aquilo que a pessoa te pediu, às vezes você não consegue. Às vezes o hospital não aceita, às vezes uma parte da família não aceita e você tem dificuldades, porque a pessoa falou para você, mas não deixou por escrito. Então, é muito importante que todo mundo possa expressar suas vontades, pedir para que elas sejam respeitadas e, se possível, registre isso. Registre porque o futuro a Deus pertence, né? Existe meu marido conta isso como uma piada, e não deixa de ser, mas é uma piada absolutamente realista, é quase um humor indevido, né? Conta-se que uma senhora estava no hospital nas últimas, né? E na antessala já estavam os filhos brigando pela herança, e ela escutando.
Ah, eu quero isso, eu quero isso. Ah, não sei o que. Ah, aquela xingação, aquela brigaiada toda. Aí o médico chegou. Como tá a senhora? Como é que a senhora tem passado, né? Ela olhou pro médico, olhou lá naquela salinha ali, viu o pessoal brigando, virou e falou, doutor, morrendo e aprendendo. Ou seja, a gente aprende até no último momento, né? Não é só vivendo que a gente aprende, na hora que a gente tá morrendo também a gente aprende, né? Deixe, se possível, organizada a sua vida financeira e tudo que é seu, para evitar briga de família. Às vezes ela é inevitável. Às vezes você faz tudo certinho e mesmo assim contestam, brigam e tudo mais. Porque infelizmente o ser humano, quando entra dinheiro, a conversa muda completamente. Muda, e eu tenho casos conhecidos e importantes de separação definitiva de pessoas da mesma família por conta disso. Muitas vezes a pessoa mais fraca é a que é mais atacada quando os pais faltam, né? Os mais fortes acabam tentando sucumbir com a mais fraca. Então é preciso que vocês definam, se puderem, quem tem patrimônio, quem tem alguma coisa sobre isso, definam com quem deve ficar o quê e de maneira justa, né? Tentem, na medida do possível, reparar algumas desigualdades que foram feitas ao longo da vida, porque nós sabemos que tem pais que cuidaram de formas diferentes de vários filhos, e aí se você mantém a igualdade depois na sua herança, você não está sendo justo em relação aos outros que não receberam a mesma coisa. Então, se você teve que apoiar muito um filho em relação aos outros, a parte que te cabe, que você só pode distribuir 50%, né? 50% vão para os herdeiros necessários. Os outros 50% você pode tentar fazer reequilibrar as coisas que você fez durante a vida. Então, para evitar brigas em família quando os pais envelhecem, vamos lá, retomando. Entender que com a idade as pessoas vão mudando e vão exacerbando as suas características e dificultando a sua condição de conviver, portanto, a sua compreensão tem que ser maior, né? Tanto de quem envelhece, tentar entender que você está num ambiente que não é mais o seu, às vezes, que você está querendo coisas de uma vida que não é mais a vida corrente e que as pessoas têm direito de levar a sua própria vida. E, por outro lado, os mais jovens olharem para frente e dizer assim, faz parte, é assim que foi, fez muito por nós, vamos fazer o possível para retribuir, né, naquilo que for possível. Mas vamos distribuir isso de uma maneira justa entre os que podem contribuir. Não espere que necessariamente cuidem de você diretamente, mas garanta e peça para que cuidem para que você esteja bem, que essa é a parte mais importante, na minha opinião, né? Não é necessariamente o filho seu que tem que cuidar de você, mas ele deveria olhar para que você esteja bem cuidada sempre que possível, e tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? E em todos os sentidos. Expresse e converse com os seus filhos, com as pessoas que moram com você, como é que você pensa no futuro, o que você quer para o seu futuro, como é que você gostaria de ser cuidada, como é que você gostaria que fosse atendida no caso de hospitalização prolongada, de uma doença terminal. Se possível, registre isso. Faça daquilo que você juntou na vida uma forma de distribuir justiça e ajudar pessoas, né? E também manter a justiça em relação aos seus herdeiros. E, acima de tudo também, busque envelhecer bem. Busque ter sua própria vida, ter uma vida feliz e ter uma vida que se preenche. Se preocupe com o seu legado. E o seu legado não são só os filhos, é aquilo que você fez para as pessoas, é aquilo que você escreveu, é aquilo que você conversou, é aquilo que você gravou, é aquilo que você falou para o seu neto, são as ações que você tomou, o bem que você fez. Pense no seu legado, porque daqui a 100 e poucos anos, você não tem mais nem pessoas vivas que lembram de você. Então, o mais importante é você tentar, eu vim para essa vida, tive uma vida simples ou não, mas eu fiz dessa vida uma coisa boa. Que independentemente de religião, de qualquer outra coisa, você tem orgulho de ter vivido a vida que você pôde viver e que você fez com que você tinha o melhor que você pôde fazer, né? Isso é que eu digo para nós todos que estamos envelhecendo. Mas eu tenho um recado também para os filhos. Não deixem para chorar no caixão. Não deixem para dizer assim,
Nossa, que falta que você me faz. Aproveite mais pai e mãe, avô e avó, tio, tia, sabe? Pessoas que têm muito para ensinar, que vão levar com elas as memórias da sua infância, de como é que você viveu, que vão levar aquele cheiro, aquele riso, aquele ambiente que você não vai ter mais. Possa dormir com a cabeça no travesseiro em paz, de que você fez o que estava ao seu alcance para honrar seu pai e sua mãe. Isso não significa ter que fazer tudo o que eles querem, mas fazer aquilo que a sua consciência manda de forma justa, honesta e humana, né? Porque provavelmente, né, quando você não faz isso bem, você está dando um exemplo muito contundente para os que estão ficando de como é que você pode ser tratado também. Porque se você foi capaz de fazer uma certa coisa, provavelmente quem está vendo isso também pode ser capaz ou se achar no direito de fazer a mesma coisa com você. E mais do que tudo isso, aproveite a amar quem te amou tanto. E não esquecer, se possível, de tudo aquilo que você recebeu, dos momentos que vocês compartilharam. Não deixe para ver quando não der mais tempo. Não deixe para beijar quando a pessoa não puder mais perceber que você está lá beijando. Não deixe a vida passar. Não deixe, né, que uma briga que pode ser resolvida não seja resolvida. Não durma com seu marido. Não deixe o sol acordar você brigada com seu marido. Não deixe. Tente resolver isso antes. Por outro lado, se você chegou à conclusão de que você não tem mais condição de conviver com aquela pessoa, aí pergunta pra você, mas a fulana morreu, você não vai lá ver? Não tem sentido. Se eu não quis conviver em vida, por que eu tenho que ir lá fingir que tem alguma coisa depois que morreu? Também não, né? Mas se foi uma coisa que é superável, que foi uma briga que não tem substância, né? Não se justifica manter muito tempo, evite. Eu conheço pessoas que têm como última lembrança ter dito para alguém da família assim, não tenho tempo para você agora. E tem isso no coração até hoje. Mas ela não sabia que aquela pessoa ia morrer. Mas falou. E aí se sente, né, em dívida. A melhor coisa do mundo é não ter dívida de espécie alguma. Nem financeira e muito menos emocional, né? Então tente, na medida do possível, zerar. Passar o dia e zerar seu dia. Se tem uma coisa, é uma das coisas que eu aprendi com a vida e que eu lutei, porque claro que você vai cometendo erros ao longo da vida, e eu sempre que pude me toquei de coisas erradas que eu posso ter feito, ou de mágoas que eu possa ter causado, e que para mim não se justificaria manter, eu sempre procurei resolver da melhor forma possível. Procurar pedir desculpa quando era o caso, tentar resolver aquilo. Se eu achava que não, que eu tenho razão, que não é o caso e que eu não quero conviver com essa pessoa, também tomei decisões nesse sentido. Mas é muito importante que a gente tenha essa coisa da paz, porque ao final é a paz que vai manter a gente tranquilo para caminhar o resto que falta. Briga vai ter sempre, sempre. Brigas são normais entre seres humanos. Agora, vamos evitar as brigas desnecessárias por falta de diálogo, por falta de compreensão, por falta de olhar os outros, de se colocar no lugar dos outros, tá? E não deixa para chorar no caixão. E pense sempre no seu legado, tá? A gente só percebe a perda quando vem o vazio, tá? Só que é no vazio que a mortalidade, que a gente se sente mortal. Então, quando a gente tem os pais envelhecendo, é que a gente percebe quando eles vão embora que a gente também é mortal. Aí a gente descobre que o tempo passou. Não descubra a sua mortalidade quando não tiver tempo de consertar as coisas enquanto as pessoas estão vivas. Somos todos mortais. Então vamos cuidar disso de uma forma serena, sem tabu, sem frescura. Há um pouco tempo atrás eu fui com o Roberto olhar o jazigo, porque o da família não tem mais condição pra gente. Nós conversamos sempre um com o outro o que a gente quer. Ele tem testamento, eu tenho testamento, todos os filhos conhecem o testamento, já assinaram, sabem o teor do testamento, dos dois. A gente espera com isso minimizar as questões, ver as nossas vontades respeitadas
e principalmente que eles lembrem de nós como pessoas que foram pessoas do bem e que contribuíram para eles serem pessoas boas também. É isso que a gente tem que pensar, um legado que a gente está deixando, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Estou encerrando aqui as 4 partes da série sobre brigas de família. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal. Eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso às coisas que eu tenho apresentado para vocês aqui. Isso só acontece quando aumenta o número de inscritos, de visualizações, para o algoritmo poder distribuir, né, esses vídeos para mais pessoas. Então, se inscreva, acione o sininho de notificação. Toda quarta-feira às 20 horas eu faço uma premiere, um episódio que é gravado, mas que eu estou ao vivo naquele horário, às 20 horas das quartas-feiras, respondendo perguntas no chat que fizerem. Então, assistam as premieres, põe o sininho para avisar vocês do horário, né? Por favor, se possível, mandem sugestões de temas. Eu tenho vários que eu estou tratando e estou trabalhando sobre eles, mas todos são bem-vindos. Quer contar a sua história? Conta a sua história. Vou analisar a sua história. Se a sua história for compatível com algum tema que eu estiver discutindo, eu posso analisar e apresentar o que eu acho dela como uma... Né? Fala que conta tanta história minha, eu quero contar mais história de vocês do que histórias minhas analisadas, preservando a sua privacidade, para que nós nos ajudemos uns aos outros, porque esse é o objetivo do Pense Comigo, é que mais pessoas vão pensando e construindo, né, uma maneira mais adequada, mais interessante de levar a vida, né, e de viver e de atravessar os problemas, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês, queria que vocês me seguissem no Instagram, Pense Comigo com Bia Lobo, lá no meu website www.bialobo.com.br, e que vocês ajudem a divulgar esse trabalho que eu faço com muito carinho, pensando que eu posso ajudar mais pessoas, tá bom? Obrigada, espero encontrá-los numa nova oportunidade. Fiquem bem. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.